Bem-vindo, bem-vinda. Jejum. Qual é a minha experiência com jejum e como que eu observo o jejum dentro dos cuidados comigo, terapeuta? Essas aulas que eu estou compartilhando contigo são aulas complementares à minha formação de massoterapia ou à minha formação de terapeuta holístico. E são aulas que apontam exatamente como um terapeuta deve se cuidar fisicamente, energeticamente. E na aula anterior eu falei sobre a monodieta, que é alimentação com um tipo somente de alimento. Mono, dieta, alimento, especificamente a monodieta de frutas, que é aquela que eu me utilizei durante anos. Quando eu fiz de arroz integral, para mim não fez bem. Eu sei que tem até pessoas que fazem monodieta de ovos para ficar forte, mas eu não teria essa opção de fazer uma monodieta de ovos diante da minha visão contra a violência animal. Agora, jejum. Eu me lembro que no momento da minha vida que eu estava atendendo muito, eu resolvi fazer um jejum de 4 dias, que foi o meu máximo. Foi um momento muito importante, eu vou te explicar os vários motivos. Eu descobri um camping, anos 80, era muito comum um camping lá em Cabreúva, que chama-se inclusive Camping Cabreúva, e tem o camping do Alemão. Ainda existem os dois, mas hoje eles estão muito sofisticados, dificilmente abrem dia de semana, e tem trailer, tem restaurantes. Na época, Cabreúva é próximo de Itu, eram locais assim desertos, e dia de semana nem existia uma infraestrutura. Então, como eu não tinha carro, eu fui de ônibus, entrei no camping, Cabreúva, e não tinha lanchonete, não tinha nada. Eu aluguei um chalé que também não tinha nada, né? Não tinha TV, não tinha nem cama. Eu joguei o colchonete, eu fazia muito yoga, joguei o colchonete no chão e fiquei lá fazendo o meu jejum, porque não tinha opção. Então, se eu não fosse embora meio-dia daquele chalé, não tinha mais ônibus, o ônibus passava no meio da estrada de Cabreúva. Então eu passava do meio-dia e falava, bom, hoje eu tenho que ficar. Tinha muita água. Eu tomava muito banho de cachoeira, muito banho, porque aquele meu primeiro jejum de 4 dias, eu notei que o meu corpo cheirava muito mal, muito mal. Por quê? Porque como eu tinha acabado de parar de comer carne, fazia 6 meses que eu tinha parado de comer carne vermelha, foi a primeira que eu parei. Eu tinha parado de comer carne vermelha, o meu corpo ainda tinha a putrefação da carne, então meu hálito era horrível. Meu hálito cheirava a carne morta, do meu suor sentia esse cheiro de putrefação. E mesmo nas minhas fezes havia uma manifestação ainda de carne de bicho morto. Então esses jejuns que eu fazia 2, 3 vezes por ano, quando eu sentia que eu atendia muito e queria melhorar a minha qualidade energética, eu ia para lá e ficava 4 dias com água. Tomava muito banho de cachoeira, banho de sol, ficava andando pelo camping, lendo muito, eu sempre fui um leitor voraz, fazendo meu Qigong, meu Kung Fu, minha yoga, ficava fazendo toda essa prática ali em Cabreúva. Agora, para mim chegar nesse jejum de 4 dias, eu já vinha do jejum intermitente, que na época todos achavam que eu ia morrer. Inclusive a própria medicina jamais pensava em algo do gênero. Combatia, assim como combatia o que eu te ensino hoje. Terapias corporais, massoterapia, isso era muito mal visto, muito mal visto. E quando isso começou a dar dinheiro, começou a chamar a atenção, uma série de faculdades, de universidades que combatiam tudo isso, viram cifrão ou cifrões e começaram a ensinar. Mas eu sou de uma época, os meus professores que dão aula para você, de uma época de muito idealismo, de muita utopia com relação
a questões de naturalismo, enfim. Então, mesmo todos combatendo, eu já não comia carne, eu fazia o jejum intermitente, que até hoje eu faço, que é ficar às vezes 24 horas sem comer, com muita água, ou ficar 18 horas sem comer, que hoje é o mais recomendado, pelo menos na internet, por médicos mesmo, ou por nutricionistas. E esse jejum de 18 horas, você come 6 horas e fica 18 sem comer. Nessas 6 horas você se alimenta para valer, com muitos alimentos que tenham uma maior capacidade nutricional, que são as frutas, os legumes, as verduras, as proteínas. No caso, se você é vegetariano ou vegano, as proteínas dos vegetais. Então eu tive a oportunidade de fazer várias vezes esse jejum e numa formação que eu tenho, que se chama terapeuta quântico, uma formação que eu dou com Juliana, que eu dou com Ananda, nós tínhamos um professor convidado, e pode ser que hoje ele esteja dando aula comigo, mas ultimamente ele está com outros afazeres, que era o Oberon, e o Oberon vinha com uma proposta de nós vivermos de luz. E vários alunos meus fizeram um jejum de 21 dias só com água, com o Oberon, que é o que é chamado de viver de luz. Tem até um documentário de uma série que se chama Tabu Brasil, e um dos episódios é o Oberon, juntamente com uma turma de pessoas que come carne de cavalo, porque a ideia do documentário Tabu é mostrar sempre pares de opostos. Então, comer carne de cavalo, quem come carne de cavalo jamais vai ser vegano. E o Oberon fala desse viver de luz. E conforme ele vai falando, tem um cientista, um médico, um doutor, que fala o tempo inteiro que isso é impossível, vai acompanhando. Então o Oberon fala, o médico fala, o Oberon fala, o médico fala, assim não estão juntos, é uma montagem televisiva. E ao mesmo tempo fala um outro médico, o Dr. Márcio Bontempo, que é um médico incrível, que já fez o processo de 21 dias, jejuando só com água, ou com um pouquinho de suco, e o Dr. Márcio Bontempo, que é o médico sanitarista, ele fala sobre isso, e ele conta sobre isso. Eu me lembro que uma vez ele foi fazer um debate com o Dr. Drauzio Varela no Jô Soares. Era o Dr. Márcio Bontempo e o Drauzio Varela no Jô. E o Jô Soares zombava muito do Dr. Márcio Bontempo, porque o Jô Soares, não sei se você conhece, mas se você conhece, você sabe que ele não jejuava e nem era uma pessoa conhecida por cuidar do corpo. E ele mesmo falava que ele gostava de comer muita feitura, muito doce, muita pizza, e era um gênio. E o Dr. Drauzio Varela, hoje ele tem um par oposto, que é o Dr. Lair Ribeiro, por exemplo, e eu vejo o Dr. Drauzio Varela como alguém muito inteligente, muito culto. Tudo que ele fala tem sentido, mas eu vejo uma visão sempre radical, que não acredita em nada que não seja o que ele estudou. Só eu sei a verdade, mas ninguém sabe. E essa é a minha visão, a minha opinião dele. O Dr. Lair Ribeiro já é super aberto e ele vai falar de jejuns também. Esse processo de 21 dias de jejum é legal você, terapeuta, saber pelo menos. E eu pouco posso falar do mesmo porque eu nunca fiz o processo de 21 dias. Então não tenho o que eu falar aqui para ti. Nunca fiz e nem vou fazer a priori, porque isso não tem relação com o meu dharma, com o meu modo de vida. Eu tenho uma ideia de vida que é uma ideia de um certo equilíbrio, nem tanto cá, nem tanto lá. Não comer pouco, nem muito, não dormir pouco, nem muito, não trabalhar pouco, nem muito, não se exercitar pouco, nem muito. Sempre buscando um meio termo, que é uma influência do Zen budismo verdadeiro na minha vida. Não esse Zen que hoje se fala, que tem muito pouca coisa de Zen. E então a minha alimentação sempre eu busquei um certo equilíbrio.
Então, meu jejum é de 4 dias. Esse de 21 dias, como terapeuta, é importante você saber que existe, é importante você pesquisar. Você pode pesquisar esse médico, o Dr. Márcio Bom Tempo, que nessa minha formação de massoterapia, de terapeuta holístico, você vai escutar muito eu falar do Dr. Márcio Bom Tempo, muito, porque para mim ele foi um divisor de águas. Inclusive ele que me apresentou os florais de Bach, a argila, que eu vou falar na próxima aula nossa aqui, me apresentou o trabalho com águas medicinais, que hoje é muito pouco falado disso. Então fica aí a dica para você, de você, jejum intermitente, jejum de 1 dia, jejum de 2, como é que está a tua saúde? Hoje fala-se muito que nós vamos morrer pelo que nós comemos e não de jejuar, mas é sempre bom olhar para você e consultar pessoas mais gabaritadas do que eu com relação ao jejum. Jesus apontava na direção do jejum e a maioria dos mestres iluminados. O Osho, que é meu mestre, falava por demais do jejum, citava demais o jejum, e aí fica essa dica para você conhecer e começar a trazer essas coisas bacanas para o teu corpo. Um terapeuta que faz uma massoterapia em jejum, uau! Uma ayurvédica, por exemplo. A ayurvédica é uma massagem que vem da tradição védica da Índia. E a tradição védica tem uma relação muito íntima com o vegetarianismo ou com o veganismo, e com o jejum também. Eu falo vegetarianismo ou veganismo porque na Índia antiga era muito comum se tomar leite. Então os indianos, eles tomam leite porque as vacas eram soltas, os ovos as galinhas botavam e era o excedente. Então nós vamos ver uma Índia antiga que não era vegana, porque não tinha esses maltratos com os animais. Hoje isso é muito discutido na medicina ayurvédica, para quem segue só a ayurvédica, se você vai optar pelo vegetarianismo ou pelo veganismo. A mesma questão é discutida no yoga, a mesma questão, se você é vegetariano ou se você é vegano, ok? Já na medicina tradicional chinesa, não há essa preocupação a priori. Inclusive eles trabalham comendo carne de porco, comendo canja de galinha, diz que tem muitas proteínas, não é? Então você tem que pesquisar isso na sua vida. Agora, com relação ao jejum, mesmo as dietas chinesas, da medicina tradicional chinesa, que coloca muita carne nessas dietas, ela vai em alguns momentos sugerir o jejum, de um modo geral, né? Não todas as linhas da medicina chinesa, mas algumas vão oferecer o jejum. Então, essa é a segunda aula. Na próxima eu já vou falar para ti um pouco mais de água e um pouco mais de argila. Um pouco mais, você vai ter essa aula nessa formação. Você vai ter uma aula de argila, você vai ter uma aula de água específica. Mas aqui é cuidados com o terapeuta, com você.